Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique, tô passando aqui de novo para falar de uma coisa importante. Parei o carro agora aqui na praia, esse clima chuvoso, para conversar com vocês um pouco sobre educação. Eu comento com os meus amigos mais próximos a mim sobre a importância da educação como ferramenta de transformação, tanto social quanto do indivíduo em si. Mas não a educação formal que a gente vê nas escolas, nas salas de aula, mas o fato de você adquirir um conhecimento específico e poder colocá-lo em prática, isso é algo realmente transformador na vida de uma pessoa. 2 pontos. Por que não a educação da sala de aula? A educação da sala de aula, ela tem sendo difundida há mais de 300 anos, desde Napoleão, as revoluções industriais, até agora. De lá para cá não mudou nada, a estrutura de sala de aula é a mesma. Você tem as crianças anotando e o professor passando informação, e é isso. Não existe nenhuma motivação para a criança estar aprendendo aquilo. Você dizer que a criança precisa aprender literatura ou geografia porque ela precisa ser um bom aluno para entrar na faculdade e ganhar dinheiro não é motivo suficiente para fazer aquela criança querer aprender aquilo. E você tem um professor no papel de uma pessoa que regurgita informação para aquela criança e aquela criança absorver para fazer uma prova. É algo que hoje não tem mais sentido. O próprio sistema de testes para saber se a criança realmente aprendeu o que deveria aprender não funciona mais. Em que você pega todo o compilado do que a criança aprendeu durante o trimestre, ou o semestre, ou o ano, e coloca aquilo numa prova para ela fazer. E às vezes a criança sabe do conteúdo, mas às vezes ela não está num dia muito bom e ela não se dá muito bem na prova. Por isso ela falha, tira nota baixa. Ou às vezes a criança não sabe do conteúdo, mas ela decora e passa. Isso não é mais forma de você medir o conhecimento de uma pessoa, não. E enquanto a gente vê as escolas ensinando geografia, matemática, física, biologia, que são conteúdos relevantes, básicos talvez, sim, mas que a gente não precisa talvez se aprofundar tanto nesses conteúdos dessa forma como a gente faz hoje, e que existem tantas coisas talvez até mais importantes do que esses assuntos para a gente poder desenvolver ainda como criança, mas também como adulto, e que as escolas elas não desenvolvem, como você saber cozinhar, você saber lidar com o dinheiro que você ganha, não é? A sua inteligência financeira, você lidar com suas emoções, né? Como eu vou gerir minhas emoções, como eu vou saber falar na frente de uma audiência, né? Como vou apresentar um trabalho, um relatório no trabalho em que eu estou, ou como eu vou me planejar para os próximos anos, enfim,
todos esses assuntos, essas soft skills, que a gente necessita durante o dia a dia, mas a gente não possui nada. A gente termina o colégio sabendo resolver Bhaskara, sabendo sobre pteridófitas, mas a gente não sabe como ser um bom líder, a gente não sabe como agir diante de uma pessoa que nos critica sem nenhuma razão. A gente sai da sala de aula bons decoradores, mas muito pobres seres humanos. E é algo que não só eu, mas muitas pessoas percebem que não funciona, principalmente no mundo onde a gente vive hoje, que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. A gente não consegue imaginar aonde nossa vida vai estar daqui a 10 anos. Você consegue imaginar como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos? É muito difícil imaginar. Quem diria que há 10 anos atrás, hoje, a gente teria o celular tão avançado, carros elétricos, drones, aquele robô que limpa a sua casa. Todas essas coisas estão mudando. E a educação não está conseguindo acompanhar. E você vê cada vez mais pessoas terminando o colégio e precisando de muita coisa, de muito preparo para conseguir viver como adulto, como pai, como funcionário ou empreendedor, ou enfim, qualquer papel que ele queira desempenhar ou ela queira desempenhar na vida. A gente não aprende sobre leis, quais são os meus direitos na sociedade, quais são os meus deveres. A gente não aprende sobre isso. Se a gente aprende é de forma muito supérflua, muito superficial, mas a gente aprende biologia a fundo. A gente não aprende sobre autoconhecimento, sobre o que eu quero fazer da minha vida, sobre eu quero trabalhar para alguém ou eu quero abrir minha empresa. Na faculdade a gente é treinado apenas para ser funcionário de alguém. E por isso que quando eu falo que educação ou conhecimento é a ferramenta mais poderosa de transformação, eu não falo desse tipo de educação. Eu falo do fato de você conhecer sobre alguma coisa. É muito difícil a gente querer mudar quando a gente não conhece outras possibilidades. Como é que eu quero uma vida diferente para mim se eu não conheço outro tipo de vida, se eu só conheço essa? A gente é educado pela sociedade a estudar, ir para a faculdade, conseguir um bom emprego, ganhar muito dinheiro, ser promovido, ganhar mais dinheiro, se casar, comprar uma casa, comprar um carro, ter filhos, se aposentar e morrer. É isso. É isso que o pessoal está acostumado. É por isso que o pessoal sonha na aposentadoria, sonha com aquele emprego, sonha com a casa, sonha com o carro, sonha com o filho, sonha com... Porque é o passo a passo, é o passo a passo. A gente vive numa esteira em que primeiro a gente precisa isso, depois disso, depois disso, depois disso. Mas a vida não é assim. Existem infinitas possibilidades de como você pode levar a sua vida. Você pode ser um funcionário de uma empresa, você pode abrir sua própria empresa, você pode ser freelancer,
você pode trabalhar de forma remota, de forma presencial, de forma digital, de forma ter liberdade geográfica, estar condicionado a uma cidade, enfim, viajar o mundo enquanto trabalha, é infinito o número de possibilidades que você possui, mas a maioria das pessoas não conhece, elas conhecem apenas o estilo de vida que lhes foi ensinado. E é por isso que eu digo que conhecimento transforma, porque a partir do momento que eu conheço, que eu sei daquilo, eu posso finalmente decidir transformar ou não. O conhecimento nos dá a responsabilidade, a clareza nos dá a responsabilidade pela vida que levamos. A partir do momento que eu possuo clareza sobre algo, eu tenho a capacidade de decidir se eu quero continuar tendo aquilo ou não. Eu sei que não é algo fácil e até polêmico, mas é algo que eu acredito. É tipo, por exemplo, você ser uma pessoa acima do peso e você não sabe o que te causa estar acima do peso. Mas você tem problemas cardíacos, você não tem fôlego para correr, para fazer exercício físico, enfim, você não está satisfeito com o seu corpo, mas você não sabe o que causa aquilo, você não sabe por que você está com esse corpo, com esse fôlego, com as suas taxas elevadas, e então você não tem culpa, porque você está condicionado pela ignorância. E não ignorância num aspecto pejorativo, mas ignorância pelo fato de não ter o conhecimento daquilo. Mas a partir do momento que alguém te diz que o motivo de você estar acima do peso ser porque você não tem uma alimentação boa, porque você não pratica atividade física e não leva uma vida saudável, a partir desse momento, se você vai continuar comendo comida não saudável e não praticando atividade física, é uma responsabilidade sua e você se torna responsável por aquilo que você é ou aquilo como você está. Então, clareza é o primeiro passo na transformação, tanto social quanto individual. E é isso que eu queria falar por hoje. A importância de você adquirir conhecimento, mas não esse conhecimento formal que a gente vê por aí em sala de aula, mas você buscar estar perto de pessoas que estão fazendo o que você quer fazer, conquistando coisas que você quer conquistar, estando perto dessas pessoas e tentar extrair o máximo de informação de como elas conseguem, para você ter domínio sobre a sua vida, do que você quer conquistar. E eu sei que às vezes o assunto pode ser um pouco mais complexo do que isso, por conta de outros fatores, mas é algo que eu acho que vale a pena ser mencionado, pelo menos esse aspecto do conhecimento pelo conhecimento. Eu acho que é muito válido. E eu deixo aqui então a minha contribuição para isso. E era isso que eu queria comentar por hoje, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.